Você consegue levantar suas mãos em rendição ao Pai, ao Filho e ao Espírito? Eu quero que nessa noite você comece a agradecer a Deus. Começa a agradecer a Deus e a glorificar Ele pela sua casa, sua família. Ei! Deus tem te abençoado no detalhe da vírgula. E eu sei que você pode levantar um altar de adoração nessa noite. No meio do caos, no meio da dor, no meio da decepção desta terra. Mas você é um cidadão do céu. Então levante uma adoração a Ele. Me leva à sala do trono. Vem, Espírito Mostra Santo. tua beleza. Quero ver tua face. Se Deus me leva à sala do trono, mostra tua beleza. Se revela mais uma vez, Jesus. Se revela mais uma vez, Jesus. Se revela, Jesus. Começa a se mover, meu Pai. A tua palavra diz que aonde tiver dois reunidos no teu nome, lá o Senhor estará. Recalabaxe. O que é que Se os revela a nós, anjos Senhor. veem, Se que os revela aos teus fazem filhos. se prostrar? O que creio na é tua que os manifestação, anjos Jesus. veem, que os fazem cantar santo? Oh. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Oh. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Santo. Santo, Santo, Ele é poderoso. Deus poderoso. Oh. Santo, Santo, Deus poderoso. O que é que os anjos veem? Que eles começam a declarar de uma forma contínua, imparável. O que é que você consegue enxergar nessa noite? Que você começa a agradecer e a honrar Ele. Ei, o que é que você está enxergando hoje? Ei, você consegue enxergar o mover de Deus, a provisão de Deus. Você consegue enxergar a cura agora no teu corpo físico. Eu creio na atmosfera de cura agora. Oh! Deus poderoso. Você consegue agora dizer santo. Santo. Você consegue declarar agora santo. Santo. Qual foi a última vez que você começou a verbalizar? Ele é santo. Ele é santo, Ele é poderoso. Ele pode tudo. Ele pode qualquer coisa. Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. Feche os seus olhos. Recalarabash.
Começa a agradecer a Deus pelo seu casamento saudável agora. Começa a agradecer a Deus pelo privilégio de você ser mãe, ser pai. Começa a agradecer agora por esses filhos lindos que você tem. Começa a agradecer agora pela oportunidade que você teve de poder acordar nesse domingo. Começa a agradecer a Ele por te dar a oportunidade de estar aqui nessa noite, porque muitas pessoas têm o desejo, mas são impedidos de estar em um lugar como esse. Começa a agradecer a Ele agora. Começa a agradecer a Ele, começa a agradecer a Ele agora. Não é simplesmente um domingo, não é simplesmente uns minutos, umas horas que Ele nos deu, não! Ele está nos dando a oportunidade de reconhecer: Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Quem que é Ele? Deus Pai, que não poupou a vida do unigênito. Toda decepção, ei, encontre com o amor dele agora, no meio de toda o teu desafio, dos teus problemas. Encontre o amor dele agora e seja grato. O Espírito Santo está falando com alguém nessa noite aqui. A tua gratidão nessa noite vai mudar a tua história. No meio de toda a tua dor emocional, ei, a tua gratidão muda a tua história. A maior revelação de um homem não se dá por uma provisão, mas se dá por uma gratidão. No meio do cativeiro, no meio da dor, no meio do prejuízo, no meio do caos espiritual, ei! Não é quando as coisas mudam, é quando você muda o seu comportamento interno. É quando você não é sufocado, mas é quando você se rende a Ele, porque você sabe, eu tenho um Pai que não me abandona, e eu creio que a minha vida vai mudar. Então, porque eu creio que a minha vida vai mudar, o Senhor é bom, e as suas misericórdias se renovam pela manhã, e eu estou completamente renovado. Obrigado. Obrigado, obrigado.
Se encontre nessa noite com as promessas do Senhor, não aquilo que está acontecendo. O barulho dos gigantes pode ser muito alto, mas o barulho que você carrega internamente é o barulho que derruba as muralhas, derruba o gigante. Quando você confia plenamente no autor e consumador da sua fé, Ele, é por Ele, é Ele. Você se encontra com o seu milagre quando você adora Ele, quando você se rende em gratidão a Ele. Você não veio aqui simplesmente para ouvir algo, para visualizar. Você está em um cenário profético gerado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. E Ele deseja tocar o teu coração, tocar a tua vida. Ele deseja mudar você completamente. Se você dá liberdade, a tua vida, os teus passos nunca mais serão os mesmos. Existe uma nova rota, um novo destino. O Senhor te escolheu e é Ele que vai fazer. É Ele que vai fazer. Eu quero que você levante as suas mãos e diga assim: é Ele que vai fazer. Diga: eu não tenho capacidade nenhuma e eu nem quero. Senhor, eu te dou liberdade. Faz da minha vida o que tu queres. Eu declaro, como o profeta Isaías: purifica-me, porque eis-me aqui. Me envia, me escolhe nesse cenário complicado, mas me escolhe, porque os escolhidos mudam histórias. Eu desejo, anseio ser escolhido. Você pode aplaudir o Senhor, amém? Ramanabaxô. Cumprimente umas 3, 4 pessoas que estão do seu lado aí e fala: Deus vai liberar algo grande e poderoso sobre a sua vida nessa noite. Diga aí, fala: Deus vai liberar algo inédito sobre a sua vida. Remanabachou. Sentar, meus queridos. Deus te abençoe, obrigado, seja bem-vindo à família Voe. Que o Senhor retribua 100 vezes mais a tua decisão de estar aqui nessa noite. Deus é poderoso. Deus abençoe os pais da Tati que estão conosco. Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. O Nelson Júnior está conosco aqui. Deus abençoe ele, filho. É um prazer receber vocês. Já tem alguns domingos, mas chegou, né não, Júnior? Deus abençoe, nós jogamos bola junto. Meus queridos, diga assim: gratidão. Diga assim: existe um poder que é liberado através da gratidão. Diga: gratidão é um reconhecimento de quem é Jesus e o que Ele fez. Quem é Jesus e o que Ele fez na sua vida. Quem é Jesus? O que Jesus fez por nós? A gratidão, ela é o maior antídoto da tristeza.
A gratidão é o maior antídoto para uma pessoa que muitas das vezes está em um ambiente de tristeza. Mas quando a gente se encontra nesse ambiente, ele é gerado ou provocado por algo ruim ou algo que não está acontecendo de acordo com a minha vontade, de acordo com a minha realidade que eu acredito. A tristeza, ela vem e nos pega muitas das vezes de surpresa, entre aspas. Por quê? Porque a surpresa é para quem não tem essa mentalidade, essa identidade como um filho. Porque quem tem e caminha com Jesus, entende o que Jesus é e o que Jesus fez, ele consegue lidar no ambiente provocado para mudar o comportamento. Ou seja, a pessoa, ela entende o que é o culto racional, ele entende o que é a metanoia, a mudança de mente, ele entende a renovação que o apóstolo Paulo fala, que nós temos que ter quando a gente tem um encontro com Jesus. Quando a gente entrega a vida para Jesus, a gente entregou as nossas tristezas para Ele. Mas nós não somos isentos das adversidades que teremos que enfrentar após essa decisão. Ou seja, o maior antídoto para a tristeza é a gratidão. Não é a alegria que nos torna grato. Não é o que o Deus Todo-Poderoso providencia sobre a minha vida que me leva a ser uma pessoa grata. Não é isso. Nós não barganhamos a gratidão por aquilo que Deus faz. Não é isso. É a gratidão que nos deixa alegre. Diga, é a gratidão que me deixa alegre. Ou seja, tudo que você passar de ruim na sua vida é a gratidão que te leva a um ambiente de alegria, de satisfação. Não que você é apaixonado pela dor, pelo aquilo de ruim que está acontecendo, mas a tua rendição a Deus, ao que Ele fez através daquela cruz, enviando o seu Filho amado Jesus, que te leva a essa rendição num ambiente que você gera diariamente em gratidão a Ele. Gratidão é um comportamento de uma pessoa que está bem sucedida com quem? Com o seu Pai. Ele não tem variações de pensamento por aquilo que acontece em cada mês, pelo contrário, ele é forjado e preparado todos os meses para melhorar a sua gratidão. Ou seja, a gratidão é um antídoto para mim celebrar tudo aquilo que está acontecendo. E se tem algo acontecendo de ruim nas nossas vidas, nós devemos romper os limites das tristezas e começar a enxergar que existe uma adoração que o Senhor espera de mim no meio de tudo aquilo que está acontecendo. E eu posso afirmar nessa noite que todos nós que estamos aqui, em alguma área da nossa vida, nós estamos sendo confrontados. Em alguma área da nossa vida existe conflito. Para te tirar a gratidão. E a ingratidão, vocês sabem o que é? Uma adoração a Satanás, uma adoração ao inimigo. Eu me reverencio a Ele quando eu murmuro, quando eu reclamo. Eu estou dizendo que Ele é o meu Pai. Porque Ele é o pai da mentira, então Ele é o pai da ingratidão. Dos murmuradores, daqueles que reclamam. E se existe hoje uma geração que reclama, é uma geração que reclama, porque as coisas fogem do controle dela e ela começa a liberar o ambiente que ela está vivendo. A insatisfação libera algo dentro de mim. A rejeição libera algo dentro de mim. Libera o que eu sou, o que eu carrego. E todos nós podemos passar por essas situações. E eu vou liberar quem que eu sou. Eu sou o filho e eu libero uma adoração. Não importa a rejeição que eu sofra.
Quando a gente está enfrentando sérios desafios e em determinado momento enfrentamos um grande desafio, talvez você tenha, como meu irmão está com a sua filha lá internada em Santa Catarina, ele vai para lá, ore por ele, né? Fez uma cirurgia, já fez, né, Joe? Descobrir o ambiente que Deus habita é descobrir o ambiente que eu estou quando acontecimentos inesperados acontecem. Aí eu vou saber qual que é o ambiente que eu me encontro, da gratidão ou da ingratidão. E o poder vai ser liberado. Quando você é uma pessoa ingrata, existe um poder nas suas palavras sendo liberada. Quando você é uma pessoa grata, existe um poder de Deus fluindo da sua vida. Tiago 1, do versículo 2 ao 8 diz assim: meus irmãos, considerem um motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, e assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem reprovar ninguém, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Portanto, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, uma vez que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O apóstolo está falando assim, o Tiago: todos passaremos por provações. É importante você entender essa realidade. Eu repreendo o que o pastor está falando, eu não aceito. Pode repreender, pode não aceitar, mas essa é a minha realidade e a tua realidade. Nós passaremos. E talvez você esteja vivendo agora um tempo difícil em sua caminhada com Deus. Não se entristeça e também não desista, porque é parte daqueles que se entregaram, é parte daqueles que abriram o coração para Jesus, permanecer nele. A instabilidade no mundo é a instabilidade minha? Não. O mundo vai se desestabilizar, mas um filho de Deus, ele é estável. Ele não é instável, ele permanece fiel. É o que o apóstolo está falando. Muita tristeza. E se te falta sabedoria para resolver algumas áreas da sua vida, peça para Deus, mas peça com fé. Não duvida não, senão você não vai receber. Talvez tenha alguma área da sua vida que você precisa nesse exato momento falar: Senhor, aumente a minha fé. Me dá sabedoria para organizar o que está desorganizado, porque eu quero me tornar como esse que verdadeiramente é uma pessoa grata, e eu quero que um poder seja liberado através da minha vida, através dos meus comportamentos. Seremos conhecidos de verdade, não pelas palavras que liberamos. Existe muitas palavras boas sendo liberadas, mas é quando nós somos provados, e aí vamos ter que ser aprovados pelo Pai. E aí o que nós temos aqui dentro vai ser exposto. Ou seja, eu e você estamos em um ambiente, ou da ingratidão, ou da gratidão. Você é uma pessoa bem-sucedida, não é por aquilo que está acontecendo de uma forma perfeita na sua vida, nos seus negócios, no seu ministério. Mas você é uma pessoa bem-sucedida quando você se encontra com Ele e consegue reverenciar Ele no meio de tudo isso que está acontecendo de ruim na sua vida. Um encontro com Ele muda tudo. O encontro com Ele muda tudo. Você pode dizer para essa pessoa aí, fala: o encontro com Ele muda tudo. Um encontro sem Ele
destrói tudo. Um casamento sem Ele é um casamento bem propício ao divórcio. Mas um casamento com Ele não é um casamento perfeito. É um casamento onde você tem uma esposa como eu e tem um marido como eu. Às vezes, de vez em quando, existe umas faíscas, mas o fogo não vem não, não é não? O problema não é a faísca, o problema é o fogo que consome e destrói e alastra. A faísca faz parte de qualquer casamento. Não existe um casamento nessa terra que não tenha faísca, que não tenha alguma coisa acontecendo. Mas um casamento que tem um ambiente de gratidão, de reconhecimento quem Deus é, muda tudo. E talvez seja a realidade de alguma pessoa aqui hoje. É difícil ser grato. É difícil ser grato. Quando você é humilhada, é rejeitada, abandonado, esquecido. É difícil ser grato quando você se encontra com adultério. É difícil ser grato. Quando da noite para o dia você tem uma filha passando por uma cirurgia. É difícil ser grato. Mas não é impossível. Quando você dobra os seus joelhos, e eu espero que cada um de nós que estamos aqui façamos isso todos os dias da nossa vida até que Ele venha. Você se encontra com Ele, aonde não existe força, Ele te dá força, porque Ele é a tua força. Ele é o lugar de refrigério meu e seu. Ele é minha bandeira, Ele é o meu escudo. Ele é minha rocha inabalável. E nesse encontro com Ele, eu sou renovado. Eu sou ativado. O Tiago está falando, nós teremos aflições. Mas teremos adorações também. Se nós tivermos esse entendimento. Diga, eu sei que eu serei provado. Mas diga assim, eu também sei que eu serei aprovado. Amém? Você tem que verbalizar aquilo que você irá viver nos próximos dias. Você não é um derrotado. Você é um aprovado por Deus. O diabo quer que você acredita que você não vai conseguir. E as maiorias das pessoas, antes de tomar uma decisão de avançar, de se comprometer a essa realidade de gratidão, o inimigo é tão sutil que já rouba ela, antes mesmo dela começar. A linguagem dela, eu não dou conta, eu não consigo. Não, você é um vencedor. Eu estou olhando para uma igreja grata, agradecida, que sabe o ambiente que isso gera, o que move esse ambiente. Há momentos em que não entendemos o trabalhar de Deus em nossas vidas, mas creia no propósito de Deus e que Ele tem um futuro melhor para a sua vida. Muitas vezes aquilo que hoje te entristece, te fará sorrir no futuro. Está vendo? A resposta da tua gratidão é o teu futuro. Então já começa a celebrar hoje o teu futuro. Amém? O teu futuro não é algo do acaso. Não é algo que acontece de uma forma assim, ó, mudou tudo. Não, é a tua semente plantada hoje no teu presente que vai trazer a grande celebração no teu futuro. Ou seja, é a maneira que eu e você se comportamos hoje que ativa o nosso futuro. Amém? Não há problema nesta vida
que Deus não nos capacite a enfrentar. Quem assim como eu, falou, rapaz, será que tem saída? Será que tem saída para o que eu estou vivendo hoje? Quanto tempo vai levar esse sofrimento? Você já fez essa pergunta para Deus? Eu já fiz algumas vezes. Mas é quanto tempo essa dor? Por qual que é a duração, Pai? Eu quero entender. Essa é a maneira de nós, seres humanos, se comportar muitas vezes. Às vezes questionamos Deus por aquilo que nós estamos vivendo. Talvez você faz tudo certinho, ora todos os dias, medita na palavra todos os dias, faz o teu devocional. Talvez você é aquela pessoa que pelo menos uma vez por semana, nas quarta-feiras, onde nós se reunimos com a célula, você tem um compromisso, já tem sido fiel há alguns anos de jejuar. Talvez num domingo você fala, hoje eu vou jejuar pelo culto e eu quero receber, eu quero que o Senhor se mova naquele lugar. Você se entregue em um ambiente de gratidão pelas pessoas que vão entrar nesse lugar. Talvez você falou, hoje eu vou ficar sem o macarrão, sem a maionese, sem o churrasco, porque eu quero que Deus age nessa noite. E sabe o que acontece? Às vezes você vem e nada acontece. Talvez não há percepção visível, mas existe um acontecimento invisível, porque a Bíblia fala que nós temos que se aproximar através do quê? Da fé. Porque quem se aproxima sem fé, infelizmente, se aproxima de uma forma que Deus não se agrada. E talvez você tomou algumas decisões na sua vida para melhorar a sua vida espiritual. E talvez de uma forma visível você não está conseguindo enxergar. Talvez você tenha se dedicado ao espiritual, querendo mais de Deus, os dons, as revelações. Talvez você todos os dias ora, Senhor, eu vou ler agora a Tua palavra, me traz revelações, aquilo que está escondido a um homem natural, mas eu quero meditar na Tua palavra como um homem espiritual. Tem coisas na minha vida que precisa ser organizada e a Tua palavra é a base de tudo, então eu estou aqui com ela agora, alinha a minha vida com a Tua palavra. E após a leitura, sabe o que acontece? Às vezes você não conseguiu compreender. E isso tem que parar? Não. Isso tem que me levar de uma forma contínua, ser uma pessoa perseverante, porque quando eu persevero, quando eu dou um start a essa realidade da minha vida, o caminho da perseverança é o caminho da esperança. O caminho da perseverança é um caminho onde eu estou gerando esse ambiente de gratidão e de confiança, porque Deus é poderoso para fazer o infinitamente mais na minha vida, e eu tomo posse, eu acredito na promessa dele. E talvez eu estou falando com alguém aqui nessa noite, que está nesse processo. E tudo que você está enfrentando, vai passar. Diga assim, eu quero aprender a ser grato em toda circunstância. Amém? Vamos lá? 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim, deem graça em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus. É a vontade de quem? É a vontade de quem? Em cada circunstância da sua vida, é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus, ou seja, deem graça em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. A gratidão melhora a saúde mental, fortalece relacionamento e aumenta a resiliência.
A gratidão faz o que com a saúde mental? Melhora. Amém? O que ela faz? Fortalece o relacionamento e aumenta a minha resistência. Por que existem muitas pessoas enfermas hoje emocionalmente, espiritualmente? Porque não entendeu esse ambiente da gratidão. Você consegue ser grato? Você consegue ser grato por tudo aquilo que está acontecendo na sua vida? Talvez não está da tua maneira, do teu jeito. Talvez não é a tua vontade. E eu quero que você fique muito atento a isso. Algumas coisas não vai ser da minha vontade, nem da tua vontade. Mas existe um Deus trabalhando, e Ele está olhando para a sua vida, e Ele quer que você se encontre. Seja grato. Agradeça a Deus, deem graças. Deem graças. Nem tudo vai sair conforme eu quero, eu desejo. E eu posso me tornar um rebelde. E talvez eu possa ter uma mente doente, um corpo doente, pela minha ingratidão, pela minha insatisfação. É sério isso aqui, meus queridos. É muito sério. Hoje o que existe é doenças emocionais. Por quê? A ingratidão, a insatisfação é aqui dentro. Você consegue representar bem, mas aqui dentro não tem como, é você e Deus. Sua esposa não sabe, seus filhos não sabem, seu patrão, seus funcionários, ei, ninguém sabe. Mas você sabe quem é você de verdade, a insatisfação, a ingratidão aí dentro. E você sabe o que vai acontecer? Já já vai se expor essa realidade. Existem muitas pessoas hoje que carregam uma enfermidade emocional. Eu não quero generalizar que tudo é por causa da ingratidão. Mas deem graça em todas as circunstâncias. Vamos dar nome à circunstância ou não? Dê graça. Muitas das vezes, uma gestação que nem nós tivemos, desafiadora, onde nós perdemos o nosso filho. Dê graça, aonde você perde o seu sonho, como eu perdi a minha casa. Fui trabalhado por 10 anos nessa área. E é difícil quando você perde um filho, um bem material que você lutou, suou. Você vai ser levado para ambientes que você não programou na sua vida. Às vezes por causa de uma ação ruim, nós entramos nesse ambiente como eu, mas isso não é permanente. Quando você se encontra com a gratidão, a circunstância, você começa a dar graça, a dar graça, a dar graça. Qual que é a sua circunstância hoje? Qual que é o teu problema hoje? É nesse lugar que Deus quer encontrar uma adoração. É nesse lugar que Deus espera que você comece a gerar um ambiente de gratidão a Ele, a adorar a Ele. Adorar Ele. Ser grato em todas as circunstâncias significa manter o coração agradecido, independente do que estamos vivendo. Mesmo quando as coisas estão difíceis, devemos continuar confiando que Deus é bom e está no controle e cuida de nós. Deus, Ele cuida, está no controle. Todo mundo crê que Deus está no controle, sim ou não? Eu creio.
Eu creio que Deus está no controle. Eu também creio. E alguns anos atrás, eu creio. Segunda-feira cortou a luz do Lava Rápido. E onde vai parar a minha confiança? O louco, cortar a luz do pastor. E aí? Como é que nós vamos fazer com essa realidade agora? Eu vou questionar a Deus? Como é que nós vamos agir? A circunstância, os problemas não podem mudar a realidade que eu carrego. O que você carrega é maior do que o sofrimento que está acontecendo hoje. Amém? Diga: gratidão melhora a minha vida. Agradecer por sua presença, por seu amor, pela esperança que Ele nos dá e pela certeza de que Ele pode transformar até o sofrimento em algum propósito. Ana sofreu, mas carregou uma dor, porque ela não tinha o quê? Filho. Mas sofreu aquela mulher, até o ponto do seu marido falar: mas eu não sou o gatão seu, não tá bom não, né? Foi nesse diálogo que ela vai chorar, e o profeta, o sacerdote, ele vai liberar uma palavra. Depois de falar que ela estava embriagada, que o Senhor te conceda o desejo do teu coração. E aquela mulher gerou no meio daquela dor, foi provocada. A única coisa que ela não mudava era a sua adoração, o seu sacrifício, a sua rendição. Todos os anos ela depositava confiança no Senhor, até que o Senhor começou e tocou no seu ventre, e aquela mulher da esterilidade se tornou uma terra fértil. A nossa cidade é uma terra fértil. Amém? Nós veremos essa cidade se rendendo a Jesus. Nós veremos multidões celebrando e adorando ao Rei Jesus. Amém? Você crê ou não? E o ambiente hoje, como que é? Talvez não seja propício a essa realidade, mas o que eu sinto, o que o Senhor ministra ao meu coração, é o que nós vamos fazer no meio dessa circunstância contrária ao mover dele. Tudo parecia contrário a Ana, até que uma palavra mudou tudo. E ela pega aquele menino no colo. Meu Deus. E aquele profeta se tornou um homem extraordinário. A gratidão, a rendição de uma mulher levou ela. Que desafio. Quando a gente olha para a história de José, a circunstância, a família, o sufoco que aquele menino passou, para falar de um governador é fácil hoje, mas a história dele é como a sua, marcada, cicatrizes emocionais, espirituais e talvez até física. Mas ele levantou um altar de gratidão, de adoração. E ele governava em qualquer ambiente que ele era atacado. Porque ele tinha um sonho. Não. Deus deu um sonho para ele. Deus te deu um sonho. Basta. Acredite e comece a viver e a andar por essa realidade. E a gratidão vai se tornar algo natural na vida de uma pessoa que entendeu o nível sobrenatural. Nós temos que aprender a ser grato.
desenvolver paciência e fortaleça a sua fé em meio às provações. Jó 1:20 até o 22 diz assim: ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça, então prostrou-se o rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei, o Senhor deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. As emoções são contagiosas e a exposição constante a coisas negativas, a negatividade, reprograma o cérebro para o pessimismo. Vocês conseguem entender isso ou não? As emoções são contagiosas e a exposição constante à negatividade reprograma o meu cérebro a coisas péssimas. Ou seja, o ser humano, com muitas coisas ruins acontecendo, e ele declarando e verbalizando isso, o cérebro dele vai reprogramando, e de repente ele está num estado tão ruim, porque o cérebro dele foi reprogramado a essa realidade. Devolva paciência, desenvolva paciência e fortaleça a sua fé em meio às provações. Quem vive declarando derrota, derrotado será. Mas quem define propósito diante de Deus e age com fé, encontra luz no caminho. Lidar com a paciência hoje é um desafio. E a Bíblia fala que um dos frutos do Espírito é o quê? Você sabe por que muitas vezes nós não temos paciência? É porque nós não temos a presença do Espírito. E uma pessoa revoltada é uma pessoa que carrega uma outra presença. Entende ou não? Uma mulher revoltada, um homem revoltado, que explode por qualquer coisa, a presença que ele carrega não é a presença da paciência. É a presença de quem? Não olha para o lado não. Mas é a paciência que governa esse homem aí, essa mulher aí? Desenvolva a paciência. Você tem paciência e fé nas suas provações? Fabiano, quando falaram para mim que vim para Jesus, minha vida ia mudar, ia ser uma bênção. E não é uma bênção estar com Jesus no meio do caos. O duro é passar o caos sem Ele. O duro é enfrentar uma tempestade e Ele não está no barco dormindo bem de boa. E você poder acordar: mestre, acalma o vento aí que está muito forte, me ajuda nessa área. Está muito forte, Jesus, eu sei que o Senhor está com o travesseiro, mas olha para a minha casa agora, olha para o meu casamento agora, olha para a saúde do meu filho agora, para a saúde da minha esposa agora, do meu esposo, olha agora. Com Ele é melhor. Ele está no barco, Ele está na casa. Amém? Dá uma olhada para essa pessoa, fala: desenvolva a paciência. Perceba a presença de Deus em todos os momentos. Em qual momento? Em qual momento? Perceba a presença de Deus em qual momento? Jesus estava no caminho do Calvário. Ele percebeu a presença do Pai, sim ou não? Ele percebeu
Porque ele percebeu, ele foi orar: Pai, é possível passar de mim esse cálice? É possível? Não tem como, filho. Então tá bom, pai. Eu vou, Abba. Eu vou, papai. Perceba que Deus está com você. Quem aqui, em um momento de agonia, talvez eu estou falando com alguém aqui que já tentou tirar a sua própria vida. Eu conheço alguém que um dia com cocaína, crack, ele fez uma oração e ele pediu ajuda porque ele não aguentava mais aquela vida. E Deus mudou. Deus muda. Talvez tenha alguém aqui que passou perto de um suicídio. Foi dolorido, não foi? Foi difícil. Mas você está aqui. Por mais difícil que pareça, você passou. Por mais difícil que pareça, você se rendeu a um ambiente de gratidão. E eu quero falar para mim e para você nessa noite, que existe um poder na tua gratidão. Deus está construindo um homem mais forte, uma mulher mais forte aí. Existe um poder aí. Você foi capaz de suportar e você está aqui hoje. Não foi você que conseguiu tirar a corda do pescoço, não. Foi Ele que falou: eu estarei contigo. Foi você que um dia como eu falei: para mim não dá mais, Senhor. Não tem super-heróis aqui, tem homens que se movem pelo propósito de Deus, que carrega dor, feridas, trauma, cicatrizes, mas que se levantam e tomem posse da palavra, porque Deus está falando: tem graça por passar por muitas tribulações, sofrimento. Teremos aflições, mas teremos bom ânimo. Teremos desafios, mas teremos vitória. Seremos pressionados, mas seremos aprovados. Existe uma vitória para você, conquistada no Calvário. Não é a tua capacidade de ser um vitorioso, é a capacidade dele. Ele tomou sobre si todas as suas enfermidades, suas dores, seus problemas, tudo aquilo que você está enfrentando. O diabo roubou isso, arrancou isso de dentro de mim. Ele tirou a capacidade de eu agradecer, de eu celebrar no meio do caos, no meio da dor. Ele me fez acreditar que o que eu estou vivendo hoje é ponto final. Ei, eu quero falar com alguém aqui nessa noite: não é o ponto final, é o start de uma celebração, de uma vitória, de um testemunho. Deus, Ele te chama pelo nome. Talvez você tenha um apelido, não importa. Caveirinha, PCC, eu sei lá, tinha cada apelido.
Mas eu quero falar que você é filho. Eu quero falar e afirmar que você foi escolhido por Deus. E eu quero que você se encontre hoje num ambiente de gratidão. Você pode celebrar Ele, honrar Ele por tudo aquilo que você está passando hoje. Ou você pode decidir se inclinar e se opor a Ele e ser rebelde. É duas escolhas: honrar Ele, exaltar Ele, ou decidir acreditar que a minha vida não tem mais jeito. Tem jeito. Perceba a presença de Deus em todos os momentos. Mateus 28, 20 diz assim: eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Quando que Ele estará conosco? Quando? Como é que você vai sair daqui hoje com essa promessa? É por isso que a gente vê pessoas em estágio terminal do câncer. Quando ouve essa verdade, crê, levanta e anda. O teu estágio não determina o que vai acontecer nos próximos meses e anos. É a tua entrega, é a tua gratidão a Ele que vai determinar o teu futuro. Perceba que Deus está falando conosco nessa noite, porque hoje é muito mais fácil acordar e reclamar da vida. A chuva é boa para tal momento, veio demais, começa a reclamar. O sol é bom, ardeu demais por muito tempo, vem a ingratidão, a insatisfação. De tudo um pouco nós queremos reclamar. E é um ambiente que tem se tornado de uma forma natural na vida de um ser humano natural. É por isso que nós falamos aqui: leia a Bíblia, leia, medite na palavra, porque não tem como você se encontrar com essas verdades e começar a ser uma pessoa grata em qualquer área da sua vida sem meditar na palavra. Amém? Seja qual for o problema que enfrentamos, podemos olhar para a presença de Deus e a sua paz. Não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento e que guardará o seu coração, a sua mente em Cristo Jesus. Persevere e confie em Deus, mesmo em meio às tribulações. Deus um dia cobrará de nós por todas as coisas que Ele criou para o nosso deleite e nós recusamos a desfrutar. O que eu quero dizer com isso? Temos que diminuir o nosso ritmo para poder notar o produto da obra de Deus e expressar mais gratidão. Alguém que leva uma vida irresistível deve remover toda pressa, sem dó, nem piedade, pois a vida acontece entre os acontecimentos. E nós temos que ser criativos na nossa gratidão. Comece a ser criativo em agradecer a Deus por aquilo que Ele está fazendo na sua vida. Ser criativo. Deus está te abençoando de uma forma muito exponencial. Como é que está a sua alimentação? Fabiano, coisa linda, rapaz. Eu tenho experimentado o favor de Deus, então amém por isso. Seja criativo durante essa semana. Compre umas 10 marmitas, espalha em lugares que as pessoas estão passando necessidade. Como é que está lá o ambiente da sua casa lá? A parte da alimentação. Eu olho o armário assim, pensa numa coisa mais linda, está sobrando. Então, ore a Deus e fale: Senhor, durante essa semana,
Me mostra famílias que verdadeiramente necessitam de uma cesta, 2 cestas. Está com o talão de água em dia, a luz, louvado seja o Eterno por isso. Agradeça a Ele por isso. Procure uma família. Seja criativo, a gratidão rompe os limites. A gratidão beneficia o meu próximo. A gratidão traz recompensa para o meu semelhante. Porque a gratidão de Jesus naquela cruz trouxe uma vida eterna para o Fabiano Moura. Seja criativo. Seja criativo. E a criatividade não surge da noite para o dia. Surge num relacionamento com Ele. É Ele. A criatividade não vem de mim. Não vem. Hoje é difícil ser criativo, porque falta gratidão. A insatisfação é tão grande que eu não consigo mais acreditar no meu semelhante. Alguém que leva uma vida irresistível deve remover toda pressa, sem dó nem piedade, pois a vida acontece entre os acontecimentos. Qual foi o último acontecimento que surgiu na sua vida que você foi grato? O que Deus fez? Existe uma linguagem, mas e o que Deus não fez? Ele é Deus, Ele faz todas as coisas, você concorda comigo, sim ou não? E por que a gente fala, Deus não fez? A gratidão surge quando as coisas são insatisfeitas na visão humana, mas é satisfeita para Deus. Aconteceu algo e Ele decidiu fazer e trabalhar nesse coração duro que a Bíblia fala que nós temos, mas Ele pode transformar o meu coração de um coração de pedra e um coração de carne sensível. Qual foi a última vez que nós nos sensibilizamos com a presença dEle? A Bíblia fala que Jesus foi assunto ao céu, mas Ele enviou o Consolador, e Ele está aqui nessa noite, amém? Não, eu carrego Ele porque eu sou o templo, morado. Meu Deus, qual foi a última vez que você agradeceu a Ele pela presença dEle na sua vida? Qual foi a última vez que você chorou pela presença dEle? É fácil chorar pelas coisas ruins que nos acontecem. E não tem nenhum problema. O sentimento, as lágrimas surgem de uma forma natural. Mas deveria ser natural chorar pelas coisas boas que Ele está fazendo. Uau, acordei hoje. E você não conseguir levantar, mas dobrar os joelhos e começar a chorar. Fala, eu acho que eu fiquei louco. Não. É a gratidão que você carrega. Coisa simples. Simples. Mas nos falta. Me falta. Gratidão. É um ambiente provocado por mim todos os dias a eu ser grato. Eu escolho ser grato. É uma decisão. É um ambiente que eu tenho que permanecer. Gratidão. O poder da gratidão. Um agradecimento muda a tua história.
Dá uma olhada para essa pessoa, profetiza para ela. Fala assim: um agradecimento muda a tua história. Ei, um agradecimento muda. Não é o Fabiano que fala isso, é a palavra. Deem graças em todas as circunstâncias, tribulações da sua vida. Fabiano, o que é reconhecer quem Ele é? Por Ele, eu estou gastando a minha vida. Sou bom nisso, hein, Lelê? Vou estragar o hino, não. Da minha família, meu Deus, só o Benegão, meu pai que canta bem. É por Ele que você está gastando a sua vida? Então tem agradecimento, tem rendição. O teu comportamento não é limitado, o teu caos, o teu comportamento é espontâneo, diariamente, porque Ele fez tudo por ti e por mim. Ei, Deus se levantou do trono e os pés dele estão na terra. Jesus está à tua direita e Jesus está comigo para mudar minha história, minha mente. Não acredite que é o ponto final, que você está no estágio da dor e não tem mais fim. Não, tem fim, tem fim. E eu vou falar para algumas pessoas aqui agora. Talvez é difícil de suportar o grito que nem agora. É difícil suportar o grito no mundo espiritual. É difícil suportar um amigo que se levanta, que começa a se opor. É difícil olhar para um Judas e receber dele um beijo e dar para ele uma ceia. É difícil um amigo falar assim: eu estarei contigo em qualquer desafio, conta comigo, eu vou morrer junto com você. E de repente ele faz o quê? Nega, fica bravo, revoltado. Mas Jesus vai até ele, porque Jesus não tinha nenhum problema com essa realidade. É isso que Jesus espere que eu compreenda, porque um homem natural sem o Espírito de Deus tem essa ação. Pedro mudou porque ele buscou o Espírito Santo e ele revolucionou na sua época. Ei, o Espírito Santo vai trazer uma revolução na nossa época, porque eu vou carregar ele aonde eu vou. Ele vai agir, ele vai agir. É difícil suportar, mas no meio disso, ele pode até estar em silêncio, mas ele está agindo. Ele pode até estar em silêncio. Eu quero que você feche seus olhos, inclina sua cabeça. Talvez a tua realidade foi a realidade do profeta Elias, um homem extraordinário que profetizou, que orou. A terra cessou a chuva. Foi 3 anos e meio. A oração dele trouxe a chuva. A oração dele fez com que o fogo viesse e consumisse aquele holocausto, aquela água que estava sobre aquele buraco. Mas de repente veio uma crise, uma palavra de morte, uma sentença liberada por uma mulher cheia de demônios. E aquele profeta vai para o deserto e de repente ele vai parar numa caverna. E de repente ele está lá, em silêncio.
É nessa hora, é nesse momento, que o nosso inimigo vai lutar. É nesse momento que ele age de uma forma veemente, com muita pressão. Mas é nesse momento que o Senhor vai falar contigo. Filho, filha, você não está só. Eu sempre estarei contigo, em cada passo, em cada momento. Você é capaz de confiar naquilo que eu estou gerando, criando. Você é capaz de acreditar que Deus te trouxe aqui hoje e Ele está respondendo a você algumas áreas da sua vida. Ele nunca esteve em silêncio. Porque até quando nós achamos que Ele está em silêncio, Ele está nos guardando e nos protegendo. E eu quero que você, nesse momento, é você e Ele. Ninguém pode te ajudar agora a não ser o amado Espírito Santo. Comece a falar com Ele e agradecer a Ele. Talvez você fazia tempo que não tinha um relacionamento de agradecimento com Ele. Mas comece a agradecer Ele agora pelas coisas tão simples que nós não fazemos. O ar, a vida, o seu corpo físico pleno, abençoado, sua esposa, seu esposo, seus filhos, sua casa. Por mais que seja de aluguel, agradeça a Ele. Agradeça pelo trabalho que você tem, pelos amigos de trabalho que você tem. Agradeça a Ele pela empresa, pelos funcionários. Comece a agradecer a Ele pelas pressões que você tem enfrentado. Agradeça a Ele pelos problemas financeiros que você tem enfrentado. Comece a agradecer a Ele. Começa a provocar um ambiente de fé. Existe uma grande possibilidade de você sair daqui hoje completamente restaurado na sua fé, na sua identidade. Começa a agradecer a Ele, começa a agradecer a Ele. Não é difícil demais você começar a agradecer a Ele, começa a se render a Ele. Começa a agradecer a Ele por cada promessa que Ele fez e vai se cumprir na sua vida. Começa a agradecer a Ele, porque Deus está te preparando em cada processo da sua vida. Começa a se render a Ele. Começa a agradecer a Ele, porque você percebeu que você diminuiu a sua marcha, mas é de propósito, é Deus. É Deus.
Começa a agradecer a Ele. Começa a agradecer a Ele. Quando você agradece, você verdadeiramente demonstra sua confiança nele. O Senhor fala comigo e com você, escolha ser grato. Mesmo quando você não está entendendo nada, começa a agradecer. Porque quando você começa a agradecer, você começa a declarar que Deus está no controle e sempre está guiando você e ao propósito dele. Deus está construindo. Deus está construindo. Começa a agradecer a Ele. Nós vamos ouvir um louvor agora e eu quero que você continue agradecendo a Ele, continue com os seus olhos fechados. Talvez esse seja um momento que vai dar um start na sua vida. Talvez nesse ambiente Deus vai começar a falar com você de uma forma específica. Existe uma grande possibilidade do Espírito Santo tomar a sua vida aqui nessa noite. Existe uma grande possibilidade de você começar a chorar por causa da presença dEle. Homens duros. Mas talvez você vai começar a chorar hoje como uma criança no colo do Pai. É você e Ele agora. Esquece quem está ao seu lado. É você e Ele. Começa agora, se renda a Ele. Um é digno, somente um é santo, somente um é digno, reina sobre todos, somente um é digno, somente um é santo, somente um é digno, reina sobre todos, assentado sobre o trono, rodeado por seus anjos, toda a criação cantando.